Luciana Aguiar falando do Gestalt Terapia com Crianças, e hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas que eu considero fundamentais para um psicoterapeuta de crianças aprender a lidar e inclusive promover na psicoterapia das crianças. Uma dessas coisas é a sujeira e a outra coisa é a bagunça. Como é importante que o psicoterapeuta de crianças possa lidar com as possibilidades de sujeira e com as possibilidades de bagunça. Por quê? Porque se a terapia é um lugar de experimentação, se a terapia é um lugar de permissividade para experimentar novas formas, novas possibilidades de ser e estar no mundo, se a terapia é um lugar de construção de recursos para além dos sintomas que a criança apresenta, para que ela possa lidar com as suas emoções, né, e com as demandas e vicissitudes do mundo, definitivamente a terapia não pode ser um lugar como todos os outros lugares que a criança frequenta, que a interrompe e a pune se ela se suja ou se ela faz bagunça. Estão entendendo? Terapia não é lugar de aula de etiqueta, terapia não é lugar de menino bonito e menina bonita. Terapia é lugar de se ir além daquilo que está se podendo ir fora da terapia. E aí eu diria que grande parte das crianças chegam absolutamente interrompidas, podadas, desensibilizadas numa gama enorme. Então, muitas das crianças que chegam em psicoterapia chegam absolutamente podadas nesse aspecto, porque delas é esperado o tempo inteiro que elas não se sujem, que elas não façam bagunça, que elas não sejam crianças. Porque o que eu estou chamando de ser criança? Ser criança demanda liberdade, possibilidade de brincar, de experimentar, de ser curiosa e exploradora. E cada vez que uma criança é curiosa, exploradora e se propõe a brincar, inevitavelmente isso envolve o uso dos sentidos e das experiências sensoriais decorrentes disso, o que inevitavelmente envolve um grau de sujeira, sim, que envolve um grau de interação intensa com o mundo, que também promove desordem, que também promove coisas fora do lugar, para que elas sejam usadas, manipuladas, exploradas, colocadas de outra forma, né? E como isso cada vez mais é retirado das crianças, na medida que elas têm poucos espaços amplos e ao ar livre para brincar, se sujar e bagunçar, na medida que elas ficam a maior parte do tempo dentro de casas, dentro de apartamentos, tendo que seguir regras que mantenham a organização e a limpeza, porque para o adulto é melhor. E é claro que eu não estou dizendo aqui, gente, deixem as crianças pintar e bordar sem limite algum e botar a sua casa abaixo. Mas o que eu estou dizendo é que a contrapartida, a polaridade, ela costuma estar muito mais presente, particularmente nas crianças que chegam à terapia. E exatamente porque elas chegam à terapia com esse déficit, exatamente porque elas chegam à terapia
absolutamente interrompidas, rígidas, muitas vezes desensibilizadas, é que a terapia precisa ser um espaço onde elas experimentem isso. E aí, para que elas possam experimentar isso, gente, o terapeuta precisa estar muito à vontade. Então, o teu espaço terapêutico, terapeuta de crianças, ele precisa tolerar sujeira, ele precisa tolerar bagunça. Você precisa compreender que aquela é uma experiência transformadora e construtiva para aquela criança que se relaciona com você naquele momento. Não estou dizendo com isso também que o espaço terapêutico precisa ser um espaço de permissividade ilimitada, mas definitivamente ele precisa ser um espaço que permite que a criança vá além. Então, quando você montar a sua sala, quando você montar o seu espaço, pense na criança e não em você. E não em tirar fotos do seu espaço para ficar bem na fita nas redes sociais, e não nas suas almofadas e nas suas paredes lindas de morrer. Pense que esse espaço precisa ser um espaço promotor de experiência e de ampliação de fronteiras para essa criança, porque só assim ela vai construir recursos e formas outras para além dos comportamentos sintomáticos para lidar com o meio e com as vicissitudes e demandas desse meio. Então, você terapeuta de criança, se você tem medo de sujar as suas unhas, né? Se você tem nojinho de tinta, se você tem tapetes e uma série de objetos dentro da sala que não comportam, que não sustentam um mínimo de sujeira e de bagunça, talvez você precise rever o teu espaço em prol da experiência das crianças, tá certo? Gostaram, dê um like, não gostaram, dê um dislike, mas por favor, me diga por quê, porque isso contribui para que eu possa continuar fazendo vídeos e dando dicas, enfim, que façam sentido para vocês. Comentem, tirem dúvidas, coloquem sugestões. A ideia aqui não é conversar olhando para uma câmera, mas é conversar com vocês, tá certo? Uma beijoca, até o próximo. Oi, gente, voltei rapidinho só para comentar com vocês uma coincidência surreal. Eu acabei de gravar o vídeo e tal, quando eu fui passar para o computador e olhei para mim, eu estava com um super sujo aqui no olho de rímel, de lápis, sei lá do que eu não conseguia enxergar na câmera na hora que eu estava fazendo o vídeo. E aí, o meu primeiro movimento foi, putz, estragou o vídeo todo, não vou mais poder usar o vídeo, etc. Depois, quase que imediatamente, eu me dei conta, mas caramba, a gente não estava falando disso? Caramba, a gente não estava falando da possibilidade de experimentar e de se sujar? Caramba, a gente não estava falando que se sujar e estar sujo faz parte, e faz parte da vida, e faz parte da experiência? Então eu resolvi manter o vídeo com o meu olho sujo de rímel para dizer que a gente precisa abraçar a sujeira como uma possibilidade da vida, tá bom? Beijoca para vocês.